Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. O texto que eu quero ler com vocês se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Mas nós vamos nos deter na parte A do versículo. Vamos ler o versículo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você perguntar para qualquer pessoa se conhecimento é algo ruim ou se conhecimento é demais para qualquer pessoa, todos vão dizer unânimes que não. É importante termos conhecimento em alguma área. É importante dominar alguma situação, até para não sermos ignorantes. Só que esse texto, muitas vezes, as pessoas interpretam de maneira errada. Este conhecimento aqui não tem nada a ver com o que é cognitivo, com o que é acadêmico, com o que é intelectual. Esse conhecimento aqui revela muito mais uma relação íntima. Essa linguagem no Velho Testamento a gente vai encontrar, por exemplo, quando Eucana tem o contato com a sua esposa. Ana conheceu Eucana. Então, um relacionamento íntimo. Então, quando nós queremos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus, precisamos ter intimidade com Deus. E Deus é um Deus que se relaciona. Para que eu e você tenhamos sim esta comunhão, esta intimidade, esse aprofundar em conhecer a Deus. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. Ele revelou o Pai. Tanto é que ele disse, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então todos aqueles que têm um relacionamento com Jesus conhecem o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo. Então, conhecimento aqui, nesse texto, não tem nada a ver, como eu disse, com questões intelectuais, acadêmicas, conhecer e dominar um assunto, uma área. Está falando de relação íntima, intimidade, cumplicidade, entrega. Está falando justamente, até quando nós pensamos num casal, quando eles têm esse momento de conhecer um ao outro, está falando da relação de intimidade. Foi o que aconteceu com Ana e Eucana, que foram os pais do profeta Samuel. Então, conhecer aqui é para que tenhamos essa intimidade. A minha pergunta é, você tem conhecido a Deus? Você tem essa relação com o Senhor? Você tem tido essa intimidade com Deus? E olha que é conhecer e prosseguir conhecendo. É o que diz o texto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, mais nós vamos nos aprofundando e conhecendo o Senhor. Por isso que Jesus veio. Jesus veio justamente para estabelecer este ponto de conhecimento que é a intimidade, que é não ser escravo, mas ser amigo de Deus. Por isso que Jesus veio. É por isso que Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, para que, uma vez encarnado, cheio de graça e de verdade, ele nos apresentasse o reino, nos apresentasse a vida, nos apresentasse a salvação e a graça que foi derramada sobre cada um dos que creem no Senhor Jesus. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa ter essa vontade de ter uma relação íntima. E só tem uma forma de você ter essa relação íntima, quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando você permite que o Senhor seja o teu Salvador. Portanto, entregue sua vida a Jesus. E uma vez que você toma conhecimento deste amor e conhece a Deus, prossiga em conhecer. Nós não estamos prontos enquanto estivermos aqui. Nós só vamos chegar ao ponto pleno de conhecimento de Deus quando estivermos na presença do Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, prossigamos em conhecer o Senhor. E só há uma forma, como eu já disse, tendo uma relação
íntima, intimidade com Deus. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Através da oração. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Através da palavra do Senhor. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Andando com quem tem intimidade com Deus. Andando com quem tem intimidade com Deus. Portanto, que você possa conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Se você ainda não o conhece como Senhor e Salvador, entregue sua vida a Jesus. Se você já o conhece como seu Senhor e Salvador, prossiga em conhecer. Tempo com Deus, devocional com o Senhor, leitura bíblica, oração, estar em comunhão com o corpo de Cristo para cada vez mais conhecer a Deus e prosseguir conhecendo até o dia do Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor revela como nós devemos prosseguir nesta relação de intimidade com o Senhor. É o Senhor que nos permite conhecer sua bondade, sua misericórdia, seu infinito amor em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Socorre, nós te pedimos, os enfermos, os enlutados, aqueles que estão à margem da sociedade. Te pedimos pelo lar da viúva, do órfão. Te pedimos, ó Deus, por cada lar, por cada família, por cada casal. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus. Curta, compartilhe, faça a sua inscrição se você ainda não for inscrito. Entre no nosso canal no YouTube, você vai ter outros vídeos, outras palavras vivas. Que Deus abençoe.